Eu queria refletir aqui com vocês com uma passagem, né, de um texto de um analista kleiniano chamado Eric Brennan. O título é O Valor da Reconstrução na Psicanálise de Adultos. E aqui ele diz algo muito importante para nós. Abre aspas para Brennan. O que gostaria de enfatizar aqui é que na prática clínica, ao contrário da teoria, isso por si só já é extraordinário. Na prática, no cotidiano do trabalho, ao contrário da teoria que aceita qualquer reflexão metapsicológica, como a gente diz, que não obrigatoriamente faz referência, né, à clínica do dia a dia, aquilo que se ouve, aquilo que o coração da pessoa que está ali nos diz. Então, ele quer enfatizar que na prática clínica, ao contrário da teoria, não é suficiente analisar a verdade e as resistências se o paciente não tiver um objeto que suporte com ele o que é sentido como insuportável. Então, para analisar aquilo que é a verdade do paciente e que está oculto e revelado simultaneamente no sintoma, é preciso que haja verdadeiramente aquilo que Freud chamou de transferência. É preciso que o paciente sinta, que a pessoa sinta que tem alguém ali do outro lado, né, que é humano, que tem um coração, que tem uma história e que de alguma maneira soube lidar com a sua própria história e que há uma disponibilidade interna capaz de entregar para o outro, né, e estar com esse outro neste passeio obrigatório que o indivíduo precisa fazer no seu mundo interno, mas exatamente ali naquele lugar que doeu muito no passado, que fez a pessoa sofrer muito no passado. E esse é o motivo pelo qual a pessoa construiu estruturas de defesa, poderosas forças defensivas. É errôneo dizer que a pessoa construiu. Na verdade, o próprio self construiu essas defesas para proteger o ego. É por isso que são mecanismos de defesa do ego. Não é o ego que constrói. Ele é protegido por essas estruturas defensivas que são espontâneas e automáticas dentro de todos nós. Então, devemos conter o nosso entusiasmo terapêutico para avaliar se o fenômeno da transferência está ocorrendo ali, de maneira que o terapeuta possa contribuir com o paciente, com as informações que o próprio sintoma entrega. Às vezes de maneira visível, mas não visível para a pessoa que está sofrendo. Se o nosso paciente pode ouvir referências à verdade que foi reprimida, ocultada, recalcada, e que é a fonte energética do sintoma do sofrimento. O ego tem que estar se sentindo apoiado pelo terapeuta nessa jornada, né? E quanto mais o ego do paciente sente o ego humano do terapeuta, mais as defesas se entregam e ficam mais vulneráveis e torna mais suportável para o paciente suportar aquilo que foi sentido como insuportável. E é exatamente isso que o Brennan está dizendo aqui. Não é suficiente analisar a verdade e as resistências se o paciente não tiver um objeto que suporte com ele o que é sentido como insuportável. Então, uma linguagem simples: eu estou com você, cara, estou junto com você, eu vou junto com você, eu sinto medo com você, eu sinto pânico com você, eu choro com você, eu aperto a tua mão para te consolar. Aí entra um dado importante, porque
o terapeuta também é um paciente. Ele também é um paciente. Ele é um paciente que se acostumou em viver neste lugar, que é crítico para o paciente, mas não é mais crítico para ele. Mas nada mudou na vida do terapeuta. Absolutamente nada mudou no que concerne ao seu confronto com o próprio inconsciente. Ele simplesmente estabeleceu vínculos e relações positivas com o mundo interno dele. E isso o humanizou profundamente. O humanizou. Ele não tem mais medo e nem precisa se defender mais numa persona, né, que o paciente se sente distante do terapeuta e fantasia o terapeuta como todo saudável e ele como todo doente. Não. Não há nenhuma necessidade disso. Não há nenhum problema o terapeuta saber do mundo interno. Não há nenhum problema do terapeuta, avaliando bem a situação, compartilhar as próprias experiências de vida. Avaliando bem a situação, é óbvio. Porque isso pode verdadeiramente aproximar, construir um vínculo humano e verdadeiro entre terapeuta e paciente. Um vínculo de verdade, em que você sente seu terapeuta ali de verdade com você. Ele não é alguém que analisa só as coisas que você traz. Ele é alguém que está ali do seu lado de verdade também. E esse sentimento, ele tem um poder extraordinário de encorajar o paciente a ceder à obrigatoriedade do conhecimento do seu mundo interno, justamente ali onde dói visitar. Mas ele não está sozinho. Ele não está sozinho. Ele precisa saber que ele não está sozinho. Então ele diz, se o paciente não tiver um objeto que suporte com ele o que é sentido como insuportável, não só no presente, como também no passado. Se é que existem essas coisas, né? Presente e passado. Geralmente, se o passado está reprimido na pessoa, o presente está completamente contaminado desse passado. Um objeto que possa acompanhar o paciente nessa exploração. Então eu achei assim profundamente humano as palavras de Brennan, né? E profundamente sensíveis, né? E tira, né, o paciente daquele lugar da doença, né? Não tem isso. Tem momentos em que nós ficamos verdadeiramente congestionados de emoções e essas emoções precisam de um tempo para ser processadas. E como se trata de energia, essa energia pode momentaneamente fazer sintomas. E os sintomas são a catarse da energia que não pode ficar represada. E é ao mesmo tempo uma estrela no céu. Parece até bom ter sintoma, né? Porque o sintoma é uma estrela no céu que diz: meu querido, minha querida, olhe para o céu. A estrela guiará você até o nascimento da vida. Isso lembra vocês de alguma coisa? Lembra uma manjedoura? Lembra o nascimento da consciência? Da figura emblemática e arquetípica de Jesus? E do menino Jesus? Onde estão os nossos traumas? Será que é lá no menino? Deve ser no menino. Deve ser na menina. Então, vamos olhar para as estrelas do céu do nosso inconsciente e ter a certeza de que nós nunca podemos nos perder de nós mesmos se olharmos para o céu e contemplarmos as estrelas guias de nossa vida, mesmo que isso arranque lágrimas dos nossos olhos. Beijo.